paz do Senhor. Depois disso também, começaram a vir à terra profetas anunciando a vinda do Messias, anunciando que Jesus iria trazer o seu evangelho de amor, de fraternidade, e que haveria uma grande mudança nas nossas vidas, para o resto de nossas vidas. Maria, quando estava deitada, após o seu casamento, ela estava deitada no seu leito e viu aproximar-se 3 figuras luminosas, que ela não conseguia decifrar quem eram. E um deles aproximou-se dela e ele trazia em uma de suas mãos, diz Miramês, que ele trazia em uma de suas mãos algo luminoso que era de difícil descrição. E ele depositou, aquele irmão depositou no ventre de Maria aquele como é que eu posso dizer? Aquela semente luminosa. E quando ele começou a entrar dentro dela, ele começou a brilhar e foi tomando assim uma forma de muita luz que foi se espargindo por todo o ventre dela, até chegar ao seu útero. Então, já era aí a vinda do Cristo. E enquanto isso acontecia, havia uma grande multidão de espíritos iluminados sobre a terra, principalmente sobre Nazaré. Então, eu vou falar aqui. Então, esta foi a vinda, começou, então, a vinda do Cristo. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o corpo de Jesus, segundo Miramês. O corpo de Jesus era puramente físico. Ele não poderia suportar um espírito com a grandeza de Jesus. As próprias leis físicas, elas nos dão essa explicação, que correntes de alta voltagem, elas somente podem passar em fios apropriados. Pois um espírito da categoria de Jesus, ela não suportaria a permanência num corpo de carne e osso comum como o nosso. Então, ele se desformaria rapidamente. Não haveria uma grande permanência no corpo físico. Então, por outro lado, as vibrações da Terra são muito pesadas, são muito densas. E não tinha condições para um corpo fluido permanecer por anos, como o mestre viveu entre os homens. E mesmo espíritos de considerável elevação, cuja vibração se assemelha aos que reencarnam nesse globo, a não ser com um preparo muito grande, paciente e demorado. Podem nele permanecer por muito tempo, como foi o caso de Jesus. Então, o corpo de Jesus era um corpo híbrido. Os genes foram trazidos do orbe onde ele habitava. Então, o fluido, onde a humanidade já não mais possuía a densidade da matéria bruta. Então, para a sua concepção, foi recolhida uma semente de luz, uma forma de vida purificada que acasalasse no ventre, no óvulo de Maria. Uma virgem, só poderia ser uma virgem. E conforme nos narra Miramês, a fecundação do corpo de Jesus se deu assim, dessa forma. Foi um processo bastante trabalhoso, mas que na categoria de Jesus não poderia ser diferente. Quando o menino nasceu, Maria sabia, desde pequenininha, desde criança, que ela seria responsável pelo Filho de Deus.
e que essa criança seria para ela de muita responsabilidade, iria exigir muita responsabilidade dela. Porque a partir daquele momento, ela tinha aquele sol para cuidar, para zelar. É uma responsabilidade imensa. Ela teria que se desdobrar para cuidar daquela criança em tudo que o menino fazia, tudo que o menino poderia fazer. Ela teria que estar presente. Mas, acima de tudo, Maria, ela não quis tomar a frente de Jesus. Jamais ela pensou em falar assim: eu sou a mãe de Jesus. Muitas vezes ela precisou calar-se. O menino crescia numa inteligência fantástica. Ele lhe dava respostas maravilhosas. Muitas vezes aquele coração apertado se perguntando muitas vezes o que seria, mas ela permitia que ele fosse livre. Livre assim, entre aspas, porque ela estava sempre presente na vida daquele menino.